Que maravilha! Estamos de volta, amados ouvintes e internautas. O Papo com Carol começa a sua segunda temporada e estamos ainda mais ousados. Lembrando que o nosso espaço é para você conhecer diversas histórias, depoimentos e aprendizados sem preconceitos e sempre construindo pontes. E não poderíamos começar de uma maneira melhor o nosso programa falando de dois assuntos que nós amamos: política e educação. Para isso, o nosso entrevistado de hoje, eu vou ler aqui o meu roteirinho para não perder nada. Ele é mineiro, meu 50% conterrâneo, porque eu sou 50% de Poços de Caldas, Minas Gerais, formado em graduação em administração pública pela UFLA e MBA em gestão. Ele gerenciou campanhas de 2010 a 2014 no estado de Minas Gerais e trabalhou também no departamento de finanças na prefeitura de Lavras, além de dar consultoria, e hoje é professor e diretor de operações no Renova BR. Rodrigo Cobra, meu grande amigo, muito obrigada por fazer parte dessa estreia tão especial do Papo com Carol, segunda temporada. E explica para quem ainda não conhece, primeiro, quem é você e o que é o Renova BR. Obrigado você pelo convite, Carol. É muito bom estar aqui com você, com vocês aqui, né? Nossos internautas, ouvintes, sempre falar um pouquinho de Renova BR. Para quem não sabe, o Renova BR é uma escola de formação de novas lideranças políticas. Nosso objetivo é selecionar e formar pessoas comuns que nunca antes ocuparam algum cargo político e que, por algum motivo, geralmente um motivo especial, querem transformar a política no Brasil. Então, a gente fica o ano inteiro, esse é o nosso trabalho, procurando pessoas, histórias de vida diferenciadas, pessoas que tenham vontade de transformar sua localidade, sua região, seu estado e, lógico, transformar o Brasil como um todo. E sempre, sempre, com muita resiliência e vontade de enfrentar essa política que está aí e com essa vontade de aprender e desenvolver um trabalho baseado em dados e evidências, sem negar o conhecimento. Olha, eu vou entrar mais a fundo no Renova já, mas eu queria que o pessoal te conhecesse. Quem é você e como que você foi parar aí no Renova, numa escola tão importante, acho que hoje é referência aí no Brasil? Então, eu sou mineiro de Poços de Caldas, como você falou, e fiquei até os meus 19 anos em Poços, estudei no Colégio Objetivo São Domingos, tive a oportunidade de iniciar minhas primeiras atividades de trabalho, né, com pessoas trabalhando em restaurante, distribuindo panfleto, trabalhei na Fiat de Poços também, entregando carro, sempre fiz alguma coisa que eu mexia com pessoas, por mais que eu não precisasse. E aquilo ali foi me despertando sempre uma vontade de estar com pessoas. Mas assim, Carol, a vida não é uma coisa muito certa, né? Então a família e a vontade, assim, né, de seguir um certo padrão me fez cursar 1 ano e meio de engenharia em Poços de Caldas. A Unifal, né, a Federal de Alfena, tinha acabado de chegar em Poços, eu fui aluno da primeira turma. Só que logo no início os professores já não olhavam para mim como uma pessoa que daria muito certo em engenharia. E um professor de física, no começo do 3º semestre da faculdade, ele me chamou para conversar, falou: olha, Cobra, eu acho que isso aqui não é muito para você, por que você não presta um curso mais de sociais e tudo mais? Até esse momento eu já tinha sido eleito em todos os conselhos, espaços de representação dentro da Unifal em Poços de Caldas. E aí eu realmente joguei tudo pro alto e tive algumas discussões para eu fazer administração pública. E fui para a Universidade Federal de Lavras, e lá foi assim, sensacional, todo o desenvolvimento em termos de disciplinas, desenvolvimento acadêmico, participação nos conselhos da universidade, depois a minha aproximação com a política, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais, até que em 2014 eu fiz uma campanha extremamente grande, né? Foram uma campanha para governador, deputado estadual, federal, presidente, senador, em 17 municípios do sul de Minas, todos em volta aí de Lavras, tive mais de 150 pessoas comigo, e aquilo foi um tanto quanto diferente, né? Eu tinha 23 anos e eu tive essa oportunidade. Na política não é muito comum gente nova conseguir fazer as coisas, ainda mais naquele tempo. Entrei na prefeitura, me desenvolvi como gestor também no município, e aí eu decidi que ficar em Lavras não era uma opção interessante em termos de conhecer o Brasil, conhecer o mundo. Daí eu passei num programa chamado Vetor Brasil, né, que seleciona jovens para trabalhar no setor público,
é um programa sensacional, liderado aí pela Joyce Toyota, e aí eu fui me desenvolvendo em gestão pública, mas no Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Aí lá fiquei mais um ano, entrei na Elo Grupo Consultoria e Desenvolvimento, fui para Fortaleza desenvolveu um trabalho bem interessante com o Banco do Nordeste como consultor, e recebi uma ligação, e é essas coisas da vida, né? Recebi uma ligação, eu estava passeando em São Paulo, me convidando para ser monitor de futuros políticos, que era uma ideia que estava num PPT, que era o Renova BR. Daí eu largo da consultoria, né? Abandono essa ideia de continuar fazendo consultoria em gestão pública e volto para a política, mas eu considero que eu voltei de um jeito assim extremamente certo, correto, e não quero sair aqui do Renova tão cedo, pelo contrário, quero ajudar a desenvolver essa instituição que está fazendo tão bem pelo Brasil. Rapidinho é mais ou menos isso, Carol. Que legal, que história legal, hein, Cobra? E, assim, eu vou falar agora depoimento meu, né? Como eu falei, o Papo com Carol é um papo, então eu vou ter várias perguntas e várias ideias, vários conceitos, vários preconceitos que todo mundo tem, então eu vou perguntando aqui. Eu fiz o Renova para municípios, né? Eu acabei não fazendo o Renova para estadual, mas para municípios. Eu aprendi demais, assim. É um programa muito interessante, é a aula mesmo, você vê exemplos do dia a dia, você estuda conceito, é muito legal, muito legal. E o que eu mais gostei é que ele é extremamente diverso, então tem pessoas de todos os tipos, de todos os perfis, espectros ideológicos. Antes de eu continuar aqui minha pergunta, vou só falar que o Pradella, que meu grande amigo entrou, o Pradella está ouvindo a gente agora? Perfeitamente, Carol. Aqui nós estávamos comentando antes, né, de que é melhor morar em São Paulo do que no interior. A prova está isso. No interior a internet não é tão boa quanto São Paulo. O interior é maravilhoso, a gente ama e a gente trabalha por ele. Pessoal que está nos acompanhando, o Pradella, meu grande amigo, vocês sabem aí, ele está comigo sempre nessas entrevistas, uma liderança incrível da nossa região, e que também sempre ajuda com perguntas especiais, com a sua experiência aí de vida. Pradelinha, a gente está conversando aqui, o Cobra contou um pouco da trajetória dele, agora eu estou falando, Cobra, conta um pouquinho para a gente dessa questão da diversidade. Vocês conseguem, de fato, colocar no Renova uma diversidade de pessoas que convivem, que se respeitam? Isso é meio raridade aqui nos dias de hoje, né? Exatamente, Carol. Pradella, prazer você estar aqui com a gente. Já a gente bate um papo aí, fica à vontade de fazer qualquer pergunta sobre mim e sobre o Renova. Eu adorei esse negócio do papo, a gente bater papo mesmo, bem legal. E sobre a diversidade e representatividade no Renova, é algo assim que para a gente é um pilar, é uma premissa, é muito importante para o Renova. Agora, o mais interessante é que a gente não precisa ficar fazendo força para isso. Muitas instituições precisam se esforçar para ter uma representatividade, para ter uma diversidade. Falando aqui do nosso último processo seletivo, que finalizou agora dia 22 de abril, teve ainda mais um período até dia 30 de abril para enviar o vídeo, nós tivemos 12 mil inscritos. Desses 12 mil inscritos, representando 31 partidos. O Brasil tem 33 partidos. Então, assim, as pessoas procuram o Renova, e as pessoas de todos os partidos, de todos os pensamentos ideológicos. Quando a gente vai falar de Brasil, dos 5.570 municípios, o Renova alcançou 1.400 municípios. Então, a gente não está só nas capitais ou só nas grandes cidades. A gente conseguiu se interiorizar também. E eu acho muito interessante a informação a respeito das questões raciais e de gênero. Né? Então, a gente está alcançando 24% de mulheres inscritas. Então, a gente tem um desafio aí, né, principalmente nas eleições nacionais, de ter mais mulheres presentes, mas a gente também está alcançando 44% de pretos, pardos e indígenas. Né? Esse número, para a gente, é uma vitória muito grande. Então, o Renova está conseguindo garantir representatividade regional, racial, de gênero e ideológica. Ou seja, todo mundo que entra no Renova, que procura o Renova, a gente não pode falar, o Renova é isso ou aquilo. Justamente porque a gente quer que essas pessoas se encontrem aqui e dialoguem. Qual que é a nossa grande dificuldade, né? O que é difícil? Quando você está numa sala de aula, Carol, e você viu isso, né? Seja online, seja presencial, você vivenciou, as pessoas elas querem se expressar, né? Ainda mais as pessoas que querem ser políticas. E aí elas vão entendendo e vão aprendendo que no final das contas o objetivo é o mesmo, a meta é a mesma, chegar lá no espaço legislativo ou executivo para fazer o bem para a população. Quando a gente coloca esse fim em comum,
tudo fica mais fácil e as coisas se desenvolvem melhor. Combo inédito é na OutCenter. Por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades, você tem 100 MB de internet e acesso exclusivo a Paramount+, Login, OutCenter Educa e OutCenter Cloud. OutCenter, internet para todos. Você se transforma quando você se conecta. Se você deseja fazer faculdade, conecte-se em informação de qualidade, em ciência, em tecnologia e em cuidado humano. Na Unify você pode se conectar à transformação e ao curso da sua vida. Sua faculdade é Unify. Transforme-se. Conecte-se à Unify. Vestibular de inverno e transferência. Unify. Conexão com você. Um sim para o seu futuro. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Self-service com grande variedade de pratos e carnes e sobremesa de cortesia, o Panela Velha é o restaurante ideal. Para você que quer comer bem, não tem nada igual. Tudo isso em um espaço amplo e arejado. O restaurante Panela Velha está localizado na Rua Floriano Peixoto, 84, no centro, em São João da Boa Vista. Consulte nosso prato do dia através do telefone 19 3622 2772 ou pelo WhatsApp 19 998 13 1390. Panela Velha, a sua melhor opção. Nesse calorão é impossível ficar sem tomar água, não é não? Seja de garrafa ou de galão, com gás ou sem, o Planeta Água tem a solução para matar a sua sede. O atendimento é rápido e fácil. É só mandar uma mensagem no WhatsApp e pronto. Então anota aí, 99393 1414 ou 99424 7408. Planeta Água, a solução rápida para matar a sua sede. Ó, talvez vocês ouçam a minha cachorra latindo aqui, viu? Deixa eu te perguntar. Pradella, quer fazer essa pergunta agora? Você falou uma frase, três palavras muito importantes. Querer ser político. Vocês são da década de 90, né? Eu sou da turma, eu sou o mais velho, da turma 50 já. E eu sempre gostei de política pública partidária. Aliás, nunca gostei de política pública partidária, eu sempre gostei de política pública administrativa mesmo. Nos dias de hoje, a gente não consegue ter uma liderança transparente, bem nítida do que se quer. Que recado que você pode dar para esse jovem que quer ser político, saindo dessa coisa de politicagem, saindo desse carimbo de coronéis e tudo mais? Qual é o desafio, qual é a premissa do Renove para conseguir pegar esses jovens para, de fato, ser política e sair desse círculo de deputados estaduais, federais, vereadores de 20, 30 anos de carreira? É um desafio grande, né, Cobra? O desafio é enorme para dela, o desafio é muito grande, Carol. Acho que a Carol vivenciou ali o processo de seleção, né, e as aulas do Renova, mas eu acho que o recado que o Renova dá e a dica que o Renova passa, né, para pessoas que, porventura, estão pensando agora, assistindo aqui a gente, que política é um caminho. Primeira coisa, há espaços em que política não é embate, política é diálogo. Um desses espaços é o Renova. Vale lembrar que existem outras entidades e organizações que também fazem esse desenvolvimento
da política, de lideranças políticas, de maneira excelente. Você está aqui o Livres, o Agora, o Acredito, a própria RAPS, então são outras organizações que fazem um trabalho super interessante. Também são espaços de menos embate e mais diálogo. Então, assim, você que é jovem e quer participar da política, existem espaços que estão fazendo um trabalho excelente. Vale lembrar aqui também do Politize, que faz um trabalho de iniciação política muito interessante. Então, falei aqui só já de 5 organizações, né, juntamente com o Renova, que desenvolvem um trabalho de diálogo. Ou seja, nós não precisamos mais ter medo da política. Nós podemos fazer parte de organizações, entender um pouco mais sobre política para depois ir para o mundo partidário, que geralmente é o mundo mais dos embates, o mundo da competição política. Então, acho que esse é o primeiro recado. O segundo recado, né, segunda dica aqui aprofundem em pesquisar, conhecer e entender essas organizações, e daí eu acrescento os partidos também, antes de dar o primeiro passo. Por quê? Porque como já é um caminho difícil, a gente precisa reduzir o risco de frustração. Como é que a gente faz isso? A gente precisa entender melhor. Conhecimento nunca é demais. Então, converse com pessoas que já fizeram parte, procure essas organizações, liga para a Carol aqui e fala como é que é fazer parte de um partido, de uma ação política, como é que é se candidatar. Isso começa a também diminuir os medos e aumentar o entendimento. Então, organizações, conhecimento, e aí uma coisa um pouco mais subjetiva, sim, mas encontrar a hora certa de dar o grande passo. O que seria o grande passo? Se filiar a um partido, se inscrever em um programa de formação, começar a se declarar e expor suas posições nas redes sociais. Tudo isso tem uma hora certa e exige conhecimento, preparo e, geralmente, uma referência. E a gente falou aqui dessas organizações, seja partidos, seja essas outras entidades que eu disse. Se referenciar antes de ir, né, no caso agora tem muitas redes sociais, debater é extremamente importante. Então, esses são esses 3 recados que eu deixo aqui. Acho que se a gente for pensando, vão sair mais dicas e recados aqui para todo mundo. Agora, acho que a maior questão não tenham medo. Hoje a política tem espaço para todo mundo, e principalmente para quem quer fazer as coisas direito. Eu acho que isso é uma coisa que eu achei essencial, assim, para Adélia e eu, a gente estava pensando, poxa, quem que a gente vai chamar para o nosso primeiro programa? E como eu falei no início, a gente queria unir nossas 2 paixões, né? Falar sobre política e sobre educação. E a política, a campanha política, na verdade, as pessoas têm que entender que o processo da campanha política também tem que ser transformadora, como ela foi no meu caso, por exemplo, para deputada estadual em 2018. Você tem uma visão do mundo, assim, inicial, né, Cobra? Assim, você, mesmo com uma boa... Sou formada em administração de empresas também, pela Getúlio Vargas, então eu tinha uma formação, uma bagagem, mas você não tem uma concepção de mundo exata, principalmente se você vai a fundo na tua região, assim. Você sabe o que precisa fazer e você tem seus planos, mas é só você estruturando uma boa campanha política. Por isso eu acho a importância de você fazer um curso como o Renova, porque você entende quais são as dificuldades, você entende um pouco mais sobre políticas públicas, as importâncias, e você entende também que a campanha é um processo transformador. Eu brinco que é igual casamento, sabe? Você tem que se planejar, mas na hora do casamento você tem que curtir. E a campanha é a mesma coisa. Eu acho que, assim, você só vai conseguir fazer um trabalho bem feito se você transmitir verdade e se você curtir aquele momento e aprender a ouvir. Mas para tudo isso, você tem que ter uma bagagem de estudo anterior, e o estudo que eu estou falando não é se formar na melhor universidade, não. É você você fazer um curso do Renova que dura 6 meses, às vezes um pouco mais, é incrível, é transformador, porque você tem uma base para estruturar aquela tua campanha, né, Cobra? A gente tem grandes amigos aí que já fizeram o Renova, a primeira edição, o Poit, o Melão, a Marinello, eles são incríveis, são deputados jovens, mas que já na primeira campanha já foram eleitos e estão fazendo um baita de um trabalho legal, cada um no seu espectro ideológico, né, Cobra? E o que você me fala que, assim, que você sente que o Renova ajudou essas pessoas a conseguirem ganhar a campanha, ganhar a eleição, né, na realidade, e depois fazer um bom trabalho?
O Renova, ele tem 3 linhas de formação, né? Então, uma carga horária de comunicação política, resumindo, ensinar as pessoas a fazer uma campanha barata, eficiente e próximo dos outros. A gente tem uma linha de desafios, né? E esses desafios podem ser nacionais ou municipais, a depender aí dos ciclos eleitorais. E a gente tem uma outra linha de liderança. Quando a gente vai para esse aspecto de comunicação política, eu acho que o Renova ajuda muito a dar as primeiras diretrizes e orientações quanto a uma gestão de campanha. E a gente traz, junto com essa questão de gestão de campanha, os melhores profissionais de política do Brasil. Tanto para dar aula, apresentar cases, quanto para os alunos poderem se referenciar e conversar com esses profissionais e trazer um pouco dessas ideias, desses conceitos de comunicação política para dentro dos seus projetos político-eleitorais. Quando a gente vai para essa parte de desafios, o Renova ajuda todo mundo a aumentar, elevar o nível da narrativa. Ou seja, conhecimento, é referenciar tudo que se fala, todas as críticas, os debates, as exposições em redes sociais ou com a população diretamente, né, ali nas caminhadas de uma campanha, né, Carol? Porque tem que ir para a rua também. Quando você tem esse conhecimento, você pode falar que eu discuti reforma tributária com tal professor, ou eu entendi como foi feito na região tal a questão de educação, por exemplo, ali de Sobral com o professor referência X. Quando você traz esse tipo de conhecimento, a comunicação acaba melhorando porque ela tem mais referência. Então, essa parte dos desafios são referências, né, dados e evidências para constituir conteúdos, materiais para ser vinculados e mostrar que esse candidato é melhor que os outros, que ele sabe mais. E a parte de liderança, eu divido ela em duas partes. Primeiro, né, a pessoa se posicionar como um líder, saber ali ter a estrutura e posicionamento de liderança, seja ali local, regional e estadual, a depender do desafio eleitoral. E também a parte de liderança, quando a gente vai falar de habilidades socioemocionais. Ou seja, para ir para uma candidatura, não é só eu quero ir. Você pode saber fazer a campanha, você pode ter conhecimento, você pode se posicionar como líder, mas existe uma estrutura emocional, né? É muito difícil para o político falar não. E ele escuta infinitos pedidos numa corrida eleitoral, principalmente quando está na rua. Então, saber falar esse não já é uma questão emocional diferenciada de outros tipos de profissão ou de desafios que uma pessoa pode ter na vida. E uma série de outras coisas para não desistir. A gente fala muito no Renova, a gente anuncia muitos nossos resultados, né? 17 em 2018, somando lá 153, estamos 170 eleitos hoje. Mas o mais importante para a gente é quantos foram aqueles alunos que não desistiram de se candidatar. Isso para a gente é importante. E daí fica nessa parte das aulas de liderança também. Então é isso que o Renova ajuda os alunos. Nós já temos, né, 1.820 alunos formados no Renova e agora estamos aí com 12 mil inscritos e vamos selecionar por volta de 200 pessoas aí para estarem com a gente 21, 22. E pode... Você se transforma quando você se conecta. Se você deseja fazer faculdade, conecte-se em formação de qualidade, em ciência, em tecnologia e em cuidado humano. Na Unify você pode se conectar à transformação e ao curso da sua vida. Sua faculdade é Unify. Transforme-se. Conecte-se à Unify. Vestibular de inverno e transferência. Unify. Conexão com você. Um sim para o seu futuro. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. Nesse calorão é impossível ficar sem tomar água, não é não? Seja de garrafa ou de galão, com gás ou sem, o Planeta Água tem a solução para matar a sua sede. O atendimento é rápido e fácil. É só mandar uma mensagem no WhatsApp e pronto. Então anota aí, 99393-1414 ou 99424-7408. Planeta Água, a solução rápida para matar a sua sede.
O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Pode ter mais processo, pode ter mais outro tipo de formação aí no Renova também. Eu já vou passar a voz aqui para o Pradella, que ele tem uma pergunta ótima para te fazer, mas é importantíssimo você falar isso, da questão do cara persistir, fazer o curso e se candidatar e ir à campanha até o final, né? Porque é punk, assim, você tem que curtir muito, como eu falei antes, mas, assim, é uma dedicação extrema, para você fazer mesmo. É uma competição, assim, acho que é mais difícil do que entrar em Harvard, né? Não querendo desanimar, mas para você fazer bem feito, assim. Por isso que tem que fazer com antecedência, não fazer em cima da hora e muito bem planejado, né, Pradella? Pradella, acho que você tem uma pergunta boa aí. Como eu sempre comento, né, Carol, a gente muda um pouco o raciocínio. Eu sempre brinco que política... Eu pego uma música para falar. Samba não se aprende no colégio. Tem uma música do Paulinho da Viola que fala isso. A política também não se aprende no colégio. Existe o político que tem aquela boa narrativa de convencimento e existe o político gestor. Muitas vezes o político gestor sai perdendo, porque ele, na verdade, ele vai fazer uma bela gestão, só que ele não tem aquela narrativa que consegue passar a música que o eleitor quer ouvir no ouvido dele. Esse limiar entre o político que tem uma boa narrativa e o político gestor, eu acredito que o Brasil, para poder mudar, nós temos que separar um pouco o joio do trigo, esquecer um pouco do político que tem aquela boa narrativa e ir atrás do político de boa gestão. O que o Renova pode fazer? Essa mistura de narrativa e essa mistura de gestor, uma vez que eu ainda tenho essa tese, que samba não se aprende no colégio. Eu já tive experiência de vários grandes gestores no meu município que, infelizmente, não tinha aquela narrativa, aquele som gostoso que caía no ouvido do eleitor e no ouvido da população, e, no fim, hoje ele está fadado a um futuro político bom, porque ele não teve narrativa, mas, na verdade, ele teve uma boa gestão. Como equacionar isso? A narrativa do bom gestor. Pradella, eu peço licença para discordar um pouquinho de você, né, e evidenciar aí para todo mundo que o nosso trabalho no Renova é um trabalho de e não de ou. Ou seja, os alunos que chegam até nós e, porventura, sejam melhores em narrativa, eles têm a oportunidade de receber uma carga, um conteúdo extremamente profundo de gestão. E somar com essas habilidades comunicacionais, e eu gostei do que você falou, né, de falar como música para os eleitores. E aqueles que chegam com experiências de gestão, ou têm um tipo de, um estilo de pessoa mais, às vezes até mais introvertida, né, mais voltada à gestão, aos números, a meramente os dados, eles também aprendem a comunicar isso de uma maneira mais atrativa, né? As grandes lideranças, né, elas têm a oportunidade de conversar com grandes massas e explicar aquilo que é tão difícil, que está em números, geralmente, que é da economia, né, elas têm a oportunidade de explicar para a população. A gente precisa dessas pessoas. Evidentemente, a gente precisa desse político com qualidades narrativas. O que o Renova vem trazer é o seguinte: se você é alguém com habilidade narrativa, habilidade comunicacional, vem aprender gestão aqui com a gente. Que a gente traz os melhores profissionais de educação, saúde, assistência social, economia. Eu mesmo, assim, quando que eu teria a oportunidade de estar ali, como, por exemplo, o Armínio Fraga, que foi professor do Renova. Né, quando a gente traz uma profissional, né, que é a Mafuane Odara, para falar com alguém que é bom de gestão, a Mafuane Odara vai falar de
representatividade e diversidade. São nomes, né, que os dois lados, né, que a gente está colocando aqui, jamais teria oportunidade em um mundo sem uma escola de novas lideranças como é o Renova BR. A gente tem que somar habilidades, desenvolver essas habilidades nas pessoas para que o nosso eleitor, a sociedade como um todo, tenha melhores opções de escolha. Aí que tá. Porque se a gente for esperar, né, que os gestores, por si só, né, no cotidiano da vida, melhorem as suas habilidades narrativas, ou que a população, né, observe nessas pessoas, né, o futuro, isso é muito difícil de acontecer. Porque as pessoas, elas vivem o seu dia a dia, tem o seu trabalho, tem as suas oportunidades, tem as suas questões, a sua família, né? Carol pode falar aí pra gente, né, Carol? Como a questão familiar importa muito nessa decisão e no desenvolvimento das habilidades. Agora, o Renova vem aqui e fala assim, Pradella, você é um cara excelente gestor, vem aqui que a gente vai mostrar como falar isso melhor para as pessoas. E Carol, excelente narrativa, tá com o programa, tá bombando, divulga para as pessoas, como que a gente pode melhorar essa narrativa com dados e evidências? É isso que a gente faz aqui, Pradella. Eu acho que eu até agregaria mais um ponto agora, vou te deixar numa saia justa, hein, Cobra? Que essa questão da narrativa é muito complexa, principalmente num momento de extremos que a gente vive hoje, né? E eu procuro falar com gente bem de esquerda, gente bem de direita, gente bem de centro. E o que eu converso com o pessoal de bem de centro é essa dificuldade que se tem de se expor, porque o cara geralmente que é ponderado, é moderado, ele não vai sair gritando nem para um lado nem para o outro. Isso, infelizmente, hoje, nas mídias sociais, que é um canal extremamente relevante, faz total diferença, né? Você saber falar, mas chamando a atenção. E eu acho que o Renova é bem isso, você achar a tua forma de comunicação. Eu mesma sempre foi um grande desafio até eu entender que a minha forma de comunicação é essa, de construir pontes, de falar com todo mundo, de falar com todos os lados. Perfeito. E agregar gente perto da gente que pense da mesma forma. Como que o Renova está trabalhando nesses tempos de tanto extremo, que eu acho que o Renova já nasceu em tempo de extremos, né? E que provavelmente dentro lá com os alunos deve ter algumas faísquinhas. Eu senti um espaço muito aberto e muito livre. Mas com certeza, se chama um cara mais de esquerda para falar, os de direita vão ficar meio assim. A gente sabe como é que tá os dias de hoje. Como que o Renova está lidando com isso, ou vocês conseguem não ter esse tipo de problema? A gente quer ter esse tipo de problema. É aí que está o negócio. Assim, isso não existe fugir de pessoas pensarem diferentes. Não existe isso. Né? Então, como é que a gente faz? Acho que essa sempre é a pergunta. O que o Renova faz? A gente garante a essas pessoas um ambiente seguro de dialogar e conversar, que é um ambiente de treino para disputa política. Então, as salas no Renova, elas oportunizam a pessoa que é mais à direita ou mais à esquerda ou de centro dialogarem. E quando elas perdem esse medo de dialogar e de conversar e de visualizar e sentir o diferente, às vezes observando o que é comum, às vezes observando o que é diferente, que elas se projetam, seja em narrativa, seja em gestão. E aí, Pradella, que vem a grande questão. Quando a gente entende, o cara da narrativa entende sobre gestão, ele aumenta a quantidade de argumentos. A retórica é algo super importante na política. E a pessoa que é de gestão e aprende a narrativa, ela sai desse esconderijo de números, dados, informações, e ela vai para o jogo. Agora, treinar dentro do Renova e depois ir para uma disputa, com certeza é uma vantagem. E não é uma vantagem assim que a gente acha, tá? Aí contando aqui para vocês, né? Acho que é sempre legal trazer uma coisa que a gente não falou em outro lugar, né? Contando aqui para vocês, a gente fez uma pesquisa com o professor Cláudio Ferraz, da UBC de Vancouver, o representante da J-PAL na América, e ele comprovou, né, que os alunos do Renova, eles têm 70% mais chance, quando a gente fala de sucesso eleitoral, do que aqueles que não passam por uma formação. Olha isso. E aqueles alunos ainda que passam por uma atividade prática têm ainda mais chance. Os que tiveram notas boas em atividades práticas foram melhores. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo para esse mundo da disputa eleitoral, que é um mundo de magos, né? Pessoas que são contratadas a preços altíssimos para fazer uma campanha, uma ideia lógica, de dados e evidências sobre
como uma formação pode contribuir para o desenvolvimento, seja de gestão, seja de narrativa. E aí, Carol, só reforçando, é não ter medo das diferenças, oferecer esse espaço de discussão, que a hora tem que ter o treino difícil para a guerra ser mais fácil. É isso que a gente faz aqui. Que legal. Eu até comento muito que, assim, acho que o que me fez também fazer o papo com Carol com Pradella que a gente gosta justamente de conversar com diferentes tipos de pessoas, né? Durante a campanha até eu tive uma experiência super legal, que uma das minhas pautas importantes é o agronegócio, né? O agro sustentável, enfim, a gente é de família, de produtor rural, só que sempre falando de uma forma educada e ponderada. E acho que dos momentos mais interessantes da campanha, a entrevista mais legal que eu dei, foi numa rádio do MST, né? Eles são uma rádio feita meio que por eles, assim, então eles tocam mais nesse assunto. Poxa, foi um papo, assim, foi intenso, né? Caloroso, mas foi um papo mais rico que a gente teve, troca de conhecimento, e dando para perceber que, assim, você sempre vai aprender com o outro lado, e sempre é possível você tirar algo bom, igual o papo que eu tive com a Marina Elô esses dias, a gente fez uma live falando sobre os defensivos agrícolas. Foi show de bola, ela com a visão dela, eu com a minha, a gente chegou numa conclusão juntas, que já pode sair uma lei daí. Então, acho que esse é um objetivo que eu senti muito no Renova, assim, sabe? Eu me senti livre, à vontade para falar o que eu penso, e ouvir também o que os outros têm a dizer. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Nada como o sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado, é ainda melhor. E não é só isso. Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19 984580594. Vem pro Casarão! Você se transforma quando você se conecta. Se você deseja fazer faculdade, conecte-se em informação de qualidade, em ciência, em tecnologia e em cuidado humano. Na Unify você pode se conectar à transformação e ao curso da sua vida. Sua faculdade é Unify. Transforme-se. Conecte-se à Unify. Vestibular de inverno e transferência. Unify. Conexão com você. Um sim para o seu futuro. Nesse calorão é impossível ficar sem tomar água, não é não? Seja de garrafa ou de galão, com gás ou sem, o Planeta Água tem a solução para matar a sua sede. O atendimento é rápido e fácil. É só mandar uma mensagem no WhatsApp e pronto. Então anota aí, 99393-1414 ou 99424-7408. Planeta Água, a solução rápida para matar a sua sede. Pradelinha, a gente está quase chegando no fim aí. Você tem mais alguma pergunta para fazer? Eu, na verdade, acho muito interessante, até o contraditório, eu acho muito. A minha tese do samba não se aprende no colégio é uma coisa que eu sempre bato nisso. Para fechar a minha pergunta, nosso papo, na verdade, nos últimos, nós acabamos de sair de uma eleição, né, de prefeito, daqui o ano que vem nós vamos ter eleição de deputados, de governadores e tudo mais, mas eu queria saber, dentro das pessoas que fizeram Renova e que se candidataram para prefeito e hoje conseguiram a gestão de prefeito, e mais ainda, e essas pessoas tiveram uma alternância de poder, né, quer dizer, tiraram o prefeito que estava administrando a cidade e entrou uma nova forma de visualizar. O que eu noto no interior é que quando acontece essa mudança de gestão,
eu noto que a cidade parece que começa do zero. Todos os projetos que estavam em andamento para o bem da cidade, eles são interrompidos e parece que a cidade renasceu do dia 1º de janeiro em diante. Quer dizer, ela não existiu mais, tudo era ruim e agora é bom. Agora eu vou fazer o melhor. Qual é a disciplina que o Renova dá para essas pessoas que ganharam a eleição, de que a cidade é uma continuidade de uma história, e de que a cidade não terminou naquele dia 2 de outubro, quando as urnas se fecharam, e ela ganhou e tirou a outro grupo da administração pública. Para nós, no interior, é muito triste isso, cidade pequena como São João da Boa Vista, como a nossa região, Vargem Grande, Aguaí, Pinhal, essa nossa micro-região aqui. É muito triste ver algumas cidades que teve essa alternância de governo e interrompeu todos os projetos. Em 6 meses dá para começar a ver mais ou menos o DNA que vai ser os próximos 4 anos. O que o Renova tem para passar para esses alunos, na verdade, eu não chamo de alunos, são pessoas interessadas em fazer política, eu acho muito lindo. Mas o que o Renova passa para esses novos políticos para que isso não aconteça numa cidade de interior como São João da Boa Vista e região, que é tão difícil chegar num patamar e depois a gente vê aquilo tudo por água abaixo, ter que recomeçar a história da cidade. Maravilha, Pradella. E aí eu concordo totalmente com você, né? Os nossos alunos, eles primeiro aprendem na formação, que a gente chama de formação inicial, que a conveniência política, ela tem que ser acompanhada, ou melhor, né? Ela tem que ser, tem que ocorrer depois de uma coerência em gestão. O que acontece muito, né? Que é o que você falou. Existe uma conveniência política de sair mudando o nome, começar do zero, mudar as coisas, falar para todo mundo que o que estava antes era pior. Né? Isso, para mim, é uma incoerência em termos de gestão. A gente já ensina no Renova que as coisas boas, elas têm que continuar. Não é porque você está ocupando um espaço que era de um outro grupo político que aquela história, que aquela trajetória não teve pontos de sucesso. Agora, uma coisa é verdade. Se a população escolheu um novo governante, é que alguma coisa ali ou tem que ser, ou tem que acrescentar, ou tem que parar de acontecer, ou tem que mudar. Então, esse novo prefeito, né, que é eleito, ou os novos vereadores também, em seus discursos, em seus projetos de lei, eles já aprendem que dentro da formação inicial do Renova essa questão. Vamos ter coerência em gestão e vamos ter conveniência política. Vamos somar essas coisas e não fazer isso diferente. E aí, a gente também não solta a mão dessas pessoas. O Renova, ele continua. A gente tem hoje 170 eleitos. 170 pessoas que estão fazendo a diferença em municípios, em assembleias legislativas, no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. E elas estão junto com o Renova. Como? Como uma escola faz, em uma formação continuada. Pra você ter uma ideia, Pradella, a gente teve de janeiro a abril 4 formações com a Embaixada da Dinamarca, em que os parlamentares dinamarqueses vieram dar aula para os vereadores e prefeitos do Renova. Quando que vereadores de municípios pequenos teriam uma oportunidade dessa? Com os nossos deputados, a gente fez uma parceria com o Mandato Ativo, né, que é uma outra instituição que faz um trabalho sensacional, para não só formar eles, mas formar as equipes de gestão dos gabinetes, né, dos mandatos. E tanto para os deputados e para os prefeitos, a gente também tem uma parceria com o INSPER, né, que é uma organização de referência, né, uma universidade de referência no Brasil, para falar de eixos de políticas públicas, principalmente de avaliação, trazer case, o que deu certo, o que não deu certo. Ou seja, o aluno do Renova, que é eleito, ele não para de receber conhecimento e de ser apresentado a situações que deram certo e também que deram errado e não devem ser replicadas. Então, a gente sempre atua, seja antes, durante ou depois, inclusive, como escola. O que é o depois? E a gente espera chegar nesse momento, né? Aquele aluno do Renova que já passou pelos desafios políticos, já passou por um mandato, por que não ele voltar para ensinar os outros e contar suas experiências? A gente vai fazer isso também, sempre no formato de escola. Eu concordo com você, não dá para as coisas boas pararem de acontecer. Agora, a gente deve entender que se para alguém de renovação, e a gente tem 12 prefeitos e 2 vice-prefeitos que passaram pelas formações do Renova, entre eles, por exemplo,
O Adriano está fazendo um trabalho excelente na prefeitura de Joinville. Né? A gente tem 5 vereadores em Curitiba, 4 em Uberaba, 1 aí em Poços de Caldas, 2 aqui em São Paulo. Então, assim, essas pessoas estão em lugares grandes e lugares pequenos e estão fazendo a diferença. E o Renova está junto com ela. Que legal. Cobra, eu quero te agradecer de coração. Nossa entrevista chegou ao fim, mas foi um papo maravilhoso, super gostoso, entre amigos mesmo, para falar sobre o que a gente ama, política. E quero convidar já o pessoal aí que está nos seguindo para acompanhar a semana que vem. A gente vai ter uma entrevista super legal com o Aldo Rebelo, falando um pouco sobre meio ambiente, agricultura, também super legal. E agradecer de coração para a Dalinha, esse primeiro programa foi demais. Você sempre nota 1000 aí, parceirão. E Cobra também, muito obrigada. Se quiser, Cobra, espaço aberto aí para você ficar à vontade, chamar o pessoal, fazer a propaganda do Renova. Gente, eu peço para todos vocês, né, seguirem as redes sociais do Renova, então @RenovaBR no Instagram e no Facebook, entrar no nosso site, renovabr.org, certo? Conhecer, entender, ver as nossas notícias, as nossas novidades. Contar aqui também, em primeira mão, para a Carol, né? O Renova ele vai aumentar seus espaços de atuação. A gente está com um curso de políticas públicas e poder local para que seja passado a universidades, associações, grupos empresariais também, para aproximar outras pessoas, essas que às vezes não querem se candidatar, mas se aproximarem também do mundo público, do mundo da política, e estão preparando ainda um piloto de iniciação política aí para a gente trabalhar com as escolas. Ou seja, tem muita novidade acontecendo para além da formação inicial e da formação continuada do Renova BR. E convidar vocês também para quarta-feira, agora, dia 12 de maio, às 20 horas, no Instagram do Renova, a gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada improvável. Então, o Edu Mufarrege, né, vai estar conversando. Eu estou sabendo que é capaz que um dia ele vai vir aqui também, né, Carol? Vai vir bater um papo com você. É isso aí, já estamos marcando já. Então, acompanhe a gente nas redes sociais e para mim é um prazer estar falando um pouquinho sobre o Renova BR, contando essa história que muda a vida de tanta gente, está mudando a minha, me permitindo fazer parte da política do jeito mais certo possível. Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigada de coração. Fiquem ligados aí nas próximas entrevistas para a gente conversar, tirar dúvidas, tirar muros, preconceitos, porque a ideia aqui é a gente aprender. Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima.